Oi, gente! Estamos agora continuando o assunto desse nosso programa tão legal que é o Musi Braille. Na primeira parte nós vimos a operação básica, né? Como é que você cria uma música, as notinhas, usando o mouse, alguns detalhezinhos bem simples. Hoje a gente vai aprofundar. A gente vai começar a fazer a criação de uma música um pouco mais complexa, editar essa música, colocar alguns símbolos, tirar alguns símbolos, usar um dicionário. Bom, é um assunto bem legal e eu acho que você não vai ter dificuldade nenhuma, mas se você não assistiu a aula 1, por favor, pare e assista. Um detalhezinho muito importante é que essa história de ficar contando com esse menu aí, a gente tem que se livrar disso, tão logo a gente possa, porque existem diversas alternativas. Então, vamos ver essas alternativas. Vamos sumir com esse menu, dizendo que eu quero que esconda ajuda. Pá! Sumiu a ajuda. Vamos começar, então, com aquela musiquinha que a gente tinha criado através do uso do mouse e outros artifícios. Vamos escutar a música. Muito bem, agora nós vamos utilizar um outro artifício. Esse outro artifício aqui é chamado de dicionário. É uma lâmpadazinha que aparece aqui na tela, tá? E essa lâmpadazinha então vai ser utilizada para fazer a exibição das informações. Então nós vamos começar pelo dicionário. O que é um dicionário? Um dicionário normalmente é um conjunto de palavras e o seu significado. No caso do dicionário do Musi Braille, não é exatamente isso. Você tem os termos musicais, na verdade tem as categorias dos termos e os termos. E qual é a forma de representação em Braille daqueles termos? Vamos lá, a gente vai começar com um pequeno detalhe que nós estamos interessados agora, que as pessoas que têm deficiência visual possam entender também o que está acontecendo. Eu vou ligar o leitor de telas para que as pessoas que são deficientes visuais possam saber o que tem, afinal de contas, nessa lâmpadazinha. Ligar leitor de telas, como é que é? Ctrl F2. Aplicativo / nota. Temos aqui o dicionário. No dicionário temos duas colunas principais. Na primeira coluna nós temos categoria. Ele fala nota. Pausa. Acidente. Oitava. Acorde. Aumento. Que altera. Então, temos as diversas categorias musicais que eu quero saber como é que se escreve aquilo em Braille. Por exemplo, como é que se escreve pausa? Pausa. Fui com a seta para cima até pausa. Apertamos Tab e ele vai para a segunda coluna. Pausa da colcheia. Pausa da semínima. Pausa da mínima. Pausa da semicolcheia. Deixa eu voltar lá para cima que eu quero ver a pausa da colcheia. Pausa da colcheia. Eu aperto novamente Tab. 1, 3, 4, 6. Ele fala que a pausa da colcheia é 1, 3, 4, 6, tá? Que é o símbolo. E se eu apertar novamente o Tab, enviar para a partitura, botão. Aquele símbolo 1, 3, 4, 6, que é o símbolo da pausa da colcheia, vai ser enviado para a partitura. Pausa da colcheia. Posso fechar essa janela apertando Alt F4. Está lá a nossa pausinha da colcheia transcrita para a nossa partitura. Espaço. Pausa da colcheia. O dicionário é bastante poderoso, ele tem praticamente os símbolos mais usados na musicografia e eu diria que a pessoa em geral não precisa de mais símbolos do que tem ali, mas eventualmente você sabe que música é uma coisa viva, as coisas vão acontecendo, novos símbolos vão sendo criados e até é possível criar novos símbolos no Musi Braille, mas isso aqui não é nosso tema de hoje. Tá lá, a pausa da colcheia. Entendeu? Então deu pausa da colcheia. Tirei a pausa da colcheia. Apertei o backspace e ela sumiu. Para que serve o dicionário? O dicionário serve exatamente para isso. Ah, não lembro como é que faz, sei lá qual símbolo. Aí você vai ao dicionário e o dicionário vai trabalhar para você nesse sentido. Agora nós vamos fazer uma outra coisa. Se eu quisesse digitar aqui sem utilizar aquele bendito sistema desmarcado esconde ajuda. Tá, tirei aqui a minha ajuda. Eu quero fazer de um jeito tal que eu não vou mais usar mouse. Eu quero utilizar realmente
um artifício de digitação que é, digamos assim, aquilo que um professor, uma pessoa mais experiente utilizaria. Vou falar agora uma questão importante, que é a questão do leitor de telas. O leitor de telas ele é muito bom para ler textos, mas quando se trata de ler musicografia Braille, ele se atrapalha completamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar o leitor de telas e vai trabalhar exclusivamente com o leitor do próprio Music Braille. Deixa agora eu remover novamente o leitor de telas teclando Ctrl F2. Pronto, sumiu o leitor de telas, ele não está mais ativo. Se eu fizer qualquer operação aqui, ele não fala nada, tá? Eu estou mudo. Ah, Antônio, eu sou cego, estou entendendo. Então, se eu for cego, eu posso utilizar o NVDA, o JAWS, outro sistema qualquer, basicamente ligando e desligando quando eu precisar dele. E quando eu estiver fazendo música, o leitor de telas fica desligado. Se for um JAWS, se for NVDA. Se for o leitor do próprio Music Braille, não precisa tomar cuidado não, porque embora ele seja um leitorzinho simples, ele sabe quando ele tem que calar a boca. Então, ele não vai misturar notas com menus, ele vai fazer tudo bem certinho e vai dar os nomes corretos para as informações musicais. É muito importante a gente dizer isso, porque muitos professores, especialmente aqueles que têm ensinado musicografia, acham ruim a gente apresentar uma coisa tão simples como é um menu para a pessoa clicar. Na verdade, a gente quer aproximar a pessoa da musicografia. A gente quer fazer com que seja mais rápida ela aprender a musicografia e depois ela vai ter a oportunidade de utilizar uma maneira mais, digamos, convencional de digitar, que é utilizando o teclado de 6 teclas, que é o teclado normalmente que as pessoas usam numa digitação de Braille. Mas vamos lá. Então agora eu quero trabalhar um pouco de uma maneira mais consistente. Para isso, o sistema oferece para você um modo de digitação que é chamado de digitação Braille. Então tem um menu aqui configurar digitação Braille. E aparece então para mim uma janelinha escrito digitação Perkins. Essa digitação Perkins é equivalente àquilo que a gente faz normalmente com os 6 dedos na máquina Perkins. A gente utiliza as letras SDF e JKL. Tá? SDF na mão esquerda, JKL na mão direita. Então, vou aqui só como uma brincadeira, na próxima linha, eu vou querer, nesse modo em que eu apertei pedir para a informação de digitação Perkins ser ativada, né, no menu de configurar, eu vou digitar aqui, só de brincadeira, o ponto 1. O ponto 1 seria a letra F. Dedo polegar. Ah, olha só, eu apertei o ponto 1 e ele falou dedo polegar, porque dedo polegar é o ponto 1. Mas não interessa. Agora, se eu quiser botar, por exemplo, o ponto 1 e 2, seriam as letras D e F tecladas ao mesmo tempo. Dedo indicador. Dedo indicador. Bom, você está entendendo, né? Será que está entendendo mesmo? Na verdade, então, você vai digitar com 6 dedos ao mesmo tempo. Tá? Você quer bater, por exemplo, o ponto 1, você vai apertar o indicador. Você quer bater o ponto 1 e 2, você aperta os dois ao mesmo tempo. Tá? Isso não é uma coisa comum na datilografia de computação, mas é assim que você digita em Braille. Esse modo de digitação é aquilo que a gente vai utilizar para criar música. Vou apagar essas besteiras aqui e vou desenhar agora notas. Dedo indicador. Dedo polegar. Eu vou colocar aqui as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Tá certo? A codificação de Dó seria em colcheias, seria os pontos 1, 4 e 5. Alguém diz assim, é a letra D. Não, não pensa assim. 1, 4 e 5. Materializando nos dedinhos, 1, 4 e 5. Tá certo? Então eu vou apertar 1, 4 e 5, ou seja, o indicador da mão esquerda, o indicador da mão direita e o médio da mão direita. Tchumf! Dó colcheia. Agora o Ré seria o ponto 1 e 5. Ré colcheia. O Mi seria Mi colcheia. 1, 2 e 4, né? E o Fá. Fá colcheia. 1, 2, 4, 5, né? E o Sol? O Sol seria Mi colcheia. Opa, bati errado.
Del, mi colcheia. Se eu bati errado, não tem problema. Eu simplesmente vou apertar a tecla backspace e aquela letrinha, ou aquela notinha, ou aquele símbolo, ou seja lá o que for, vai sumir. Tá? Então agora eu vou fazer certinho aqui. Eu vou bater como se fosse um Hzinho, né? Fazer um símbolo aqui. Sol, colcheia. Tá? Parece um pouco estranho você digitar dessa maneira, mas é tão prático. Depois que você treina um pouquinho, o Dó, 1, 4, 5. Depois o Ré, 1 e 5. Então você fala Dó, Ré. Dó, Ré. Dó, Ré. Dó, Ré. É um movimento automático dos dedos. Claro que você não está acostumado a fazer isso em datilografia, mas é uma ação que você aprende muito rapidamente. Ah, Antônio, puxa, você fala para não lembrar a letra. Não é para lembrar a letra. Eu só estou aqui exemplificando para que você que sabe Braille lembrar do que a gente está falando. A gente, quando trabalha em musicografia, não deve pensar em letra, deve pensar em nota. Isso aqui é um Sol. Pronto, acabou, é Sol. Ah, mas é igual a um H. Não interessa. É 1, 2 e 5. Pronto, isso aí é a letra H por acaso, mas é uma nota Sol. Sol. Agora vamos botar uma nota Mi. Mi colcheia. E vamos botar uma nota Dó. Dó colcheia. Dá para eu decorar essas coisas tão rapidamente assim? Eu vou lá, Sol, Mi, é assim mesmo. Você vai ter que dar uma treinadinha. Isso, você ganha essa proficiência de digitar as notas com os dedinhos em 10 minutos. Treina durante 10 minutos que você pega essas notas mole. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó. Ah, eu queria que esse Dó fosse um Dó semínima. Ah, peraí. É moleza. Eu tiro esse Dó daqui. Del, Dó colcheia. Como é que é semínima? É só você agregar um pontinho à sua nota original. Então seria 1, 2 e 4, que seria o Dó, agregado ao ponto 6. Dó semínima. Então, um comentário assim, operacional. Esses quatro dedinhos, que são os dois indicadores, dois médios, representam as notas. E esses dedos anulares acabam representando o ritmo. Então você decora as notas nesses quatro dedos e o ritmo vai nesses outros dois dedos. Então, 1, 4, 5, 6 seria o Dó semínima. Vamos tocar para a gente ver como é que está saindo? Agora vamos botar um espaço aqui. Espaço. E colocar um Sol do tipo mínima. Tá? Como é que é mínima? É o ponto 3. O Sol é o 1, 2, 5, junto com o ponto 3. Sol mínima. E agora o Dó também junto com o ponto 3. Dó mínima. Vamos tocar F5. E uma barra dupla final para a gente terminar essa história. Ah, Antônio, eu cliquei aqui e não funcionou. Agora você entendeu, não é? A gente não pode misturar isso aqui com aquilo ali. Digitação Perks com ajuda. Tem que desligar a digitação Perks para poder clicar aqui à esquerda. Então a gente aperta Escape. A digitação Perks vai embora. E aí você até pode botar aqui. Dedo mínimo. Pode até colocar, ele fala dedo mínimo, mas é por causa do contexto. Sol mínima. Dó mínima. Barra dupla final. Pode ser dois outros. Ele, na verdade, ele acha que é uma barra dupla final, mas existem alguns outros códigos de Braille que começam por essas mesmas letras. Mas isso aí é um detalhe. Depois a gente pode ver isso. Entendeu? Isso é o básico. Isso é o básico do nosso programa Musi Braille. Vamos voltar aqui ao início. E apertamos, então, F6 para tocar tudo. Como é que se comporta uma pessoa que tem prática? Na verdade, a pessoa que tem prática vai direto nos dedinhos, né? E vai escrevendo as notinhas e vai apertando o F5 para tocar a linha atual. Quando ela escreve um pedacinho de texto, ela volta o cursor até uma ou duas linhas acima, aperta o F6 para ele sair tocando a partir daquele ponto. Então é bem simples a operação. Para a gente completar a nossa aula, só faltou a gente colocar um pequeno detalhe.
Vamos voltar para a primeira linha. Eu vou utilizar então a seta. Clave de sol. Espaço. 4x4. Repara que ele faz tchu, tchu. Significa que o símbolo ainda não acabou. Espaço. Quarta oitava. Tá? Dó colcheia. Ré colcheia. Mi colcheia. Sustenido. Fá colcheia. Reparou que ele tocou a nota com um som de Fá, embora seja um sustenido. Porque nesse processo de digitação, ele não interpreta, ele interpreta a nota sozinha. Uma nota Fá, ela está como Fá. Mas se você pedir para tocar, ela vai tocar sustenida. Olha só. Apertei o F5 para ela fazer isso. Bom, mas eu quero fazer, em vez de fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Mi, Dó, Ré, Mi, Dó, Ré, Dó, Mi, Dó. Vamos botar aqui, em vez desse Ré, vamos botar um Sol, mas eu quero um outro Sol. Não esse Sol que é próximo ao Fá, né? Vou botar um Sol lá embaixo. A musicografia foi feita para ser muito rápida de escrever. Então, o certo seria a gente anotar antes de cada nota qual é a altura em que ela está. Por exemplo, tem um Sol aqui, tem outro Sol lá, mais para baixo, mais para cima. A gente teria que dizer para cada nota qual é a posição que ela está, né? No teclado piano, por exemplo. Não é assim. A ideia de Louis Braille é que quando você está tocando, você anota a primeira, você faz um apontamento na primeira nota e diz assim, ó, essa aqui é o Dó número 3, o Dó da quarta oitava, ou sei lá o quê. E a partir daí, as notas, se elas estiverem próximas, você não precisa fazer anotações. Se elas estiverem longe, aí você anota. Na verdade, a regra é um pouco mais complexa. Se você tiver um intervalo de segunda ou de terça, você não precisa anotar. Se for um intervalo de sétima ou oitava, você precisa anotar. Se for um intervalo de quarta ou de quinta, ou seja, está mais ou menos no meio do caminho, a regra é um pouco mais sutil. Se for a mesma oitava, você não anota. Se mudar de oitava, você anota. É uma regra, digamos assim, que no início você escorrega um pouquinho, mas como o Music Braille toca aquilo que você produziu, você não vai ter dificuldade nenhuma. Quarta oitava. Dó colcheia. Ré colcheia. Mi colcheia. Sustenido. Fá colcheia. Sol colcheia. Agora tem um Ré aqui, né? Ré colcheia. Quero tirar esse Ré. Eu passei pelo Ré, vou dar um backspace para ele sumir. Del. Ré colcheia. Eu quero botar um Sol. Mas se eu botar aqui um Sol, vou botar aqui um Sol utilizando o F11. Quais são os pontos mesmo do Sol? Sol colcheia. São os pontos 1, 2 e 5. Tá. Mas eu não quero esse Sol. Eu quero um Sol lá embaixo. Um Sol lá embaixo. Sol colcheia. Eu tenho que preceder esse Sol de um sinal de terceira oitava. Como é que é o sinal de terceira oitava? É basicamente 4, 5, 6. Eu posso fazer isso com o teclado Perkins. Terceira oitava. Olha que coisa estranha que aconteceu. Eu quis alterar aquele Sol, mas ele alterou as outras, porque a ideia da oitava é que ele vai juntar as próximas notas a esse contexto. Então, se eu quiser voltar às notas originais, depois dessa oitava... Dó semibreve. Mi, Dó, Ré, sustenido. Fá colcheia. Sol colcheia. Terceira oitava. Sol colcheia. Essa próxima nota, ela tem que ser, para a música não mudar, tem que ser colocado aqui um indicador de quarta oitava, que eu posso clicar aqui, posso? Não, não posso clicar porque a digitação Perkins está ativada. Tá? Vou bater o que é mesmo, que seria o ponto 5. Quarta oitava. No que eu bati o ponto 5, repara que automaticamente a partitura foi modificada aqui. Vamos tocar?
Muito bem, vamos agora apertar Escape para sair da nossa digitação Perkins e vamos salvar os arquivos, que é o arquivo que a gente criou, o arquivo de música. Tá? Então é isso. Para você fazer a escrita de uma partitura em Braille, precisa saber música convencional? Eu diria que sim. Claro que você pode aprender diretamente em musicografia, mas saber música convencional, saber o nome dos símbolos, torna o ensino muito mais fácil. Agora, a escrita de musicografia é uma questão de prática. Tem que sentar e fazer. Então é isso. Sente, escute novamente esse vídeo e você vai tentar fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz e conseguir obter o mesmo resultado que eu obtive. Então, para a gente salvar, vai apertar essa coisinha azul aqui, esse desenho de um disquete, né? A gente nem usa mais disquete hoje, mas ainda o Musi Braille gosta dessas coisas meio antigas, né? Ou podemos vir aqui... Arquivo. Novo. Reabrir. Salvar. OK, botão. Tá? Esse arquivo não pode ser gravado porque ele está sendo gravado na pasta do próprio Musi Braille. A gente tem que gravar em outro lugar. Então vamos lá aqui. Arquivo. Novo. Salvar como. Salvar como. Seta para a direita. Formato Musi Braille. Nome. Eu vou gravar dentro de uma pasta chamada contrabarra temp. Barra invertida temp nome. Barra invertida 123. Barra invertida temp. Barra invertida 12 nome. 12 nome? Que isso? 123. Ok? Então é isso. Nós utilizamos o Musi Braille, nós criamos uma musiquinha, usamos o dicionário, aprendemos um montão de coisas. O Musi Braille tem muitas funções, mas isso fica para um outro momento.